Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos lá começar mais um papo? Hoje vamos falar de ritual matinal. Quais são os seus primeiros atos quando você começa o seu dia? E aí, como sempre, de sexta-feira, a presença do treinador Tiago Machado. Bom Bom dia, dia! Bom tudo dia, bem? Ju. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz, Bom Carol. dia. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Também. Deixei um efeitinho aqui para ver se melhora hoje. Porque hoje o dia, né, quem tá em São Paulo tá sentindo, tá um dia mais cinzentinho, né, mais coberto pela neblina. Tá uma neblina hoje. Tô eu aqui com o É, meu poncho. Eu pois é, sou eu também tô ignorenta. mais... Que Bom bom, dia aí, também é pessoal que bom. tá entrando. Bom dia, Bom alunos dia. queridos. Lembrando que nas nossas manhãs de sexta-feira, a gente toma café junto com os nossos alunos. É, Falando de sempre de um papo filosófico que tem a ver com a prática integral, que é essa metodologia que a gente aplica aí nos nossos monitorados para desenvolver a saúde deles de uma forma integral, né, Ti? com certeza, Ju. E hoje é o dia de falar de ritual matinal, né, que é E um estamos nós tema aqui super... nós aqui na manhã, no meio do Estamos nosso. nós aqui da manhã. Qual está sendo o ritual de vocês? Até legal, se vocês quiserem colocar, se vocês tiverem algum ritual que ajuda vocês a focalizar a energia para o seu propósito, coloque, né? A gente pode ir começando a se comunicar dessa forma. E acho que vale a pena falar também, né, Ju? Antes, a gente está falando sobre ritual matinal, só que como esse ritual matinal vai impactar lá na hora de dormir, né? Que é o nosso ritual noturno de dormir, de sono. Como a gente, É, a partir da manhã, já, porque a gente fala da prática, né, Ju? A gente falou agora que isso aqui é uma extensão, nosso filosófico da prática integral, e a prática integral a gente trabalha com essa ideia de que a partir do momento que a gente acorda, essa prática já começa. Então não tem esse. Por isso que a gente não chama de treino integral. A prática dá essa sensação de que ela não termina. É uhum, algo sempre. É um work in progress que chama, né, no termo. É um trabalho é que sempre continua, é um trabalho contínuo que vai se lifelong learning. perpetuando, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. E é isso, o treino ele encerra, ele tem hora para acabar. A prática não, a prática a gente acorda como eu estou hoje, né? Parte dessa autoescuta e dessa ação a partir dessa autoescuta. Então, estou muito agitado, que será melhor eu fazer? Respirar? Meditar? Fazer alguma prática física? Então, vai partir dessa autoescuta e dessas ferramentas que a gente tem para trabalhar com o que a gente está sentindo no dia, no momento. Por isso que esse trabalho ele é contínuo e cíclico e continua e não termina. E que bom, que a gente vai Exato. sempre melhorando. É sempre uma oportunidade da gente estar cada vez se aperfeiçoando mais. É o lifelong learning mesmo. É, Pessoal, a gente gosta, assim, às sextas-feiras a gente está vindo conversar com vocês aí sobre o filosófico. Para nós está sendo uma forma de servir muito agradável aí na quarentena. E é importante também vocês saberem como a gente está linkando essa linha de raciocínio que liga um filosófico ao outro, né? Por quê? Porque vocês vão entendendo que os temas eles não são jogados, não são coisas que a gente pega, mas sim faz parte de uma construção deste ser que tem um processo pedagógico, né? Nós que somos educadores como formação, nós nos importamos aí com a forma como a gente constrói o ser humano, né? Eu e o Ti como formação de educação física, mas que estabelecemos, a gente resolveu transpor a barreira do físico e passar isso para o mental e estudar aí o quanto isso impacta também no espiritual, da forma como você lida com a vida, enfim, com as questões. A gente de verdade tem olhado para a saúde das pessoas, as pesquisas atuais da pandemia,
Já era esperado, obviamente, que aumentassem as questões das doenças mentais, né? E a gente acredita, infelizmente, que isso seja uma onda que vai se estender aí por alguns anos decorrentes, mas principalmente meses, deste momento que a gente está vivendo, porque o reflexo da somática, ele não é algo que acontece da noite para o dia. Ele é algo que vem somatizando e aí sim se constituindo em desequilíbrio, né? Porque toda doença é um desequilíbrio. E foi aí que a gente começou a estudar mais profundamente e receber que tudo o que tem acontecido também é um reflexo do não dormir das pessoas, né? Então, muitas pessoas, a gente fez aí uma pesquisa, eu fiz aqui no meu perfil, quantas pessoas têm dormido profundamente, têm acordado de forma reconstituída. 90% das pessoas hoje têm sofrido, dessas que eu investiguei, têm sofrido aí de algum transtorno do sono. E a gente acredita que isso se estende aí para a população num alto índice, né? E nós, como educadores aí do ser, a gente se viu na importância de colocar algo que a gente estuda por tanto tempo e a gente tem as ferramentas para buscar a cura, para buscar a melhora desse estado. Então, a gente traz para vocês o tema de hoje, que tem tudo a ver com o quanto vocês não estão dormindo bem, o quanto não está sendo aprofundado também esse sono, né? Que é o pilar número 1, é o hábito número 1, que é o dormir profundamente, se reconstituir aí num processo inconsciente. Então, antes da gente começar a falar de ritual matinal, eu queria convidar vocês, para quem ainda não se inscreveu ou para quem quer se inscrever, tá aqui, ó, tô colocando a arte aí de fundo. A Arte do Sono, é o nosso workshop que vai acontecer dia 8 de junho, é um workshop gratuito, por isso mande para as pessoas que estão reclamando para vocês que não dormem bem, porque de verdade, é lógico, as pessoas buscam, né, quando tem um processo de insônia sério, né, que já se instalou, o remédio, né? Mas a gente sabe que o remédio não é algo definitivo, ele só remedeia mesmo, né? Então, remedia, enfim. Ele vai agir no sintoma, né? Muitas vezes. Exato. Então, a gente quis, de fato, trazer algo para ser definitivo para sua vida, e não existe algo definitivo para sua vida se não for num processo educacional interno, né? Então, nós vamos ser grandes provocadores desse processo educacional, porque a insônia, ela não tem uma causa única. Então, se o Ti não dorme, ele pode ter um motivo, e se eu não durmo, pode ter outro motivo. Os motivos são plurais, né? Sim. Então, essas questões vão ser tratadas, né, nesse workshop, e a gente vai aí, a partir desse dia, colocar aí algumas soluções naturais para que as pessoas, de fato, coloquem em prática. E, voltando a falar do tema de hoje... Mas eu achei tão bonita essa arte, Ju, só queria comentar, esse nome é maravilhoso, porque a arte do sono, ela leva a gente para pensar como a gente consegue criar artifícios, né? Vem de artesana, né? Artesã. Né? Acho que é algo de pensar o sono de forma artesanal, se é que a gente pode se falar assim, né? E é uma arte que tem como foco, como meta, trazer um pouquinho de sanidade, de saúde, dessa autoescuta, dessa percepção. Então, é algo que a gente vai desenvolvendo, né? Eu acho que vale a pena falar disso, porque, né, é um processo tão natural, mas muitas vezes, numa sociedade como a nossa, a gente precisa de estímulos ou de artifícios mesmo, né, da palavra arte mesmo. Criar esses artifícios, essas ferramentas que nos aproximem um pouco desse estado, né, mais natural, vamos dizer assim. E a E gente acho que aí gostou tanto, né, Ti, que a gente já sim. já estava expandindo para a arte da alimentação, a arte da vida, enfim. A gente vai fazendo arte, porque a gente é arteiro, né? Arteiro. E artesão, eu acho que isso é legal também, essa palavra artesão, de sanidade, né? A arte hoje, ela
né, como fazer arte depois da pandemia. Eu lembro que estava vendo um vídeo com a minha companheira aqui sobre isso. O que vai ser relevante falar depois de temas assim? Né? O que vai ser relevante falar depois em termos artísticos, depois de uma pandemia como essa? Imagino eu que é coisas que elevem nosso espírito, né? Que transformem, que façam com que a gente percorra um caminho em direção a uma elevação de consciência. Exato. Muito bom. E aí, vou deixar aqui em cima mesmo, porque eu não sei tirar. Eu tentei e não consegui tirar essa. Eu vi quando você Mas, pôs essa enfim, surpresa, eu falei, uau, depois eu que pergunto pro meu legal! assessor, o Léo, que ele me ajuda a tirar. Ai, Mas, que enfim, ótimo. a gente estudando, né, e sistematizando, na verdade, todas as ferramentas que a gente tem hoje de forma natural aí para melhorar a nossa saúde, levantando também temas que a gente já falou em lives, que é sobre a programação do nosso cérebro e como a gente preenche, lembrando que o cérebro é um processador, né? E que existe uma consciência, uma voz interna que programa esse cérebro, né? Então, e uma outra coisa que vale a pena nesse início falar é que a gente tem estados consciente e inconsciente, né? Então, consciente é o processo onde você está acordado, né? Acredita-se que deveria ser consciente, mas enfim, é um processo Uhum, consciente. E a gente tem um processo inconsciente que é o noturno, quando a gente dorme, né? Então, não que não haja consciência ou inconsciência durante o dia, existe. Inclusive, a gente entra em processos bem inconscientes durante o dia, enquanto a gente acha que está acordado. Então, uhum, existe esse processo e também existe um processo consciente durante a noite. Mas a gente vai falar em prioridade. Sempre que a gente fala de biologia, é muito difícil a gente falar de totalidade, porque tudo são processos. Então, existe o processo em que a gente está acordado de dia e o processo que a gente está dormindo, a gente se entrega ao inconsciente. E aí, quando a gente fala de despertar, o ritual matinal, ao acordar, a gente tem que pensar como é esse transitar do inconsciente para o consciente. Como eu desperto, né? Quais são as provocações que eu me faço logo que eu acordo? O que eu vejo, né? Quais são as minhas uhum. ações? Então, a primeira pergunta e que eu faço a você que está assistindo é se você já observou isso em você, né? Porque a gente tem uma tendência, a gente gosta de fazer o que a gente faz. Isso é o hábito. Provavelmente tudo que você faz quando você acorda foram coisas que você foi se habituando a fazer. É interessante, né, enfim, vim me preparando para cá e eu nunca tinha pensado no ritual matinal, por exemplo, do Léo, né? Ele vai completar aí 10 anos. E aí hoje de manhã eu levantei e ele tem por hábito, desde que é pequeno, a gente nunca teve por hábito deixá-lo dormir na nossa cama. Porém, de manhã ele vem para nossa cama quando é bem cedinho, assim, 5h30, 6 horas, o amanhecer do dia, ele vem fazer aquele soninho da preguiça. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Porque aquilo se tornou um ritual. Então, em algum momento, né? Até eu deixei, né? E trouxe aquilo de uma forma carinhosa e aquilo virou um Uhum. ritual para ele, né? Ele acorda e já, acho que até meio dormindo, ele já vem para minha cama e já se aconchega naquele carinho. Então, existem rituais e ações que talvez a gente faz logo que amanheça, que nem a gente sabe quando começou, né? Às vezes Uhum. pensamentos, às vezes a forma como a família constituiu isso, mas é muito interessante a gente observar isso, né, Ti? Porque às vezes é um padrão familiar aquilo que você faz logo que amanhece, né? E acho que tem essa questão. O hábito, ele pode se tornar um ritual dependendo do propósito que você emprega nele, né? Porque, assim, o hábito muitas vezes é isso. Existe um looping, né? Uma rotina de ações em que o nosso cérebro capta essa rotina, a gente tem uma recompensa e a gente continua repetindo esse ciclo de ações, de comportamento. Agora, eu queria chamar atenção para isso, né? O ritual, ele é um termo que vem do latim e ele é relativo a cerimônias religiosas.
E se a gente pegar também a palavra religião como o religar, né? Religar, me fazer lembrar de alguma coisa que é sagrada para mim, vamos dizer assim. Então a gente acaba pegando essa palavra ritual, decupando um pouquinho, a gente pega que ela tem um caráter bastante sagrado, vamos dizer assim. E eu queria, como você falou, né, como você acorda, né? Como acaba sendo esse processo de você acordar, o que você pensa, né? Quais são as três coisas que você pensa antes de sair da cama, antes de se mexer, antes de espreguiçar? Provavelmente esses pensamentos eles vão dar a tônica do seu dia. Então, olhar para a importância desses pensamentos, do que a gente está nutrindo, né? O que em mim eu consigo identificar de sagrado nesse momento que eu acordo e transformo isso num ritual. Então, o Léo provavelmente tem alguma recompensa positiva quando vai até vocês. A gente, de repente, pode olhar para isso, para esses rituais e falar: nossa, isso me aproxima de mim, isso me distancia de mim. E começar a avaliar o que você está pensando e se isso faz sentido ou não faz. Daí esse é o começo do processo de autoescuta, para perceber que ferramenta você vai usar para se aproximar dessa religação, né? Esse religar esse Deus que está dentro da gente, ou enfim, vai depender da crença de cada um, mas independente dessa crença, o que me aproxima daquilo que eu anseio, tenho vontade, com fins, né, vamos pensar nesses fins mais espirituais, de desenvolvimento de consciência, espirituais no sentido de me Amorosos, aproximar íntimos. de mim, do amor, dos meus valores, e observar se o nosso pensamento ao acordar ele está de acordo com aquilo que a gente quer ou está fora. E aí, a partir daí, desenvolver, de repente, alguma prática, e aí um ritual, né? Porque quando esse ritual tá, quando essa prática está associada com esse propósito que eu tenho dentro de mim, eu quero desenvolver uma prática pessoal, é aquela que ninguém vai fazer por você, né? É aquela que só eu sei o que eu penso, só eu sei o que eu sinto, e só eu sei o que eu posso fazer para isso melhorar. Então, aí a gente começa a despertar. E aí despertar no sentido não só fisiológico, físico de abrir os olhos e espreguiçar. Não, é um despertar que vai dar um caráter para cada ação da sua vida, vamos dizer assim, a partir da hora que você acorda, um caráter mais sagrado, um caráter que você vai encarar como sagrado. O sagrado só você pode dizer o que é sagrado para você. Isso ninguém Exato. vai poder dizer. Né? E aí eu acho que é a arte de desenvolver essa percepção de si. Né? Isso que eu acho bacana. E E, aí. e Ti, Ah, voltando a umas aulas atrás, né, que a gente falava aí sobre cérebro e a importância de programar esse cérebro, de conduzir ele através da nossa consciência e tal, é muito interessante como a gente pode transformar esse estado com o qual eu acordo, né? Então, eu uhum, posso me programar para isso e querer, de fato, programar quais são os primeiros pensamentos que vêm à tona. Porque, às vezes, a gente abre o olho, aí desperta, ou despertador ou não, e aí já vem, talvez, a sua agenda diária, os seus claro. compromissos, ou um problema que veio um julgamento sobre a sua noite, um julgamento sobre algo que você estava vivendo no dia anterior e tal. E, de fato, aquilo não é o que você quer carregar durante o seu dia, né? Você quer carregar Uhum, uma leveza, você quer carregar uma good vibe, né? uhum, Então, a gente acredita e a gente põe em prática uma metodologia que diz que através dessa programação, através você se colocar como prática diária o que você acha importante, entende? É o contrário, né? Ao invés de eu ser levada por um processo automático, eu determino o que eu acho que é importante fazer ao acordar. Então, me religar em pensamento ao meu propósito, ter um estado amoroso comigo mesmo,
ouvir boas palavras. A gente hoje tem despertadores que podem falar, podem tocar músicas que você gosta, podem falar poemas, não sei. Mas assim, começar, e o melhor mesmo é despertar com o som dos pássaros, né? Então, é você tomar a percepção e entender o que para você é importante. Então, por que a gente resolveu fazer essa live? É porque a gente acredita que você que está em casa pode construir esse despertar, né? De uma forma consciente mesmo. Eu trabalho o meu processo de desenvolvimento interno. Então, eu começo a construir isso. Então, a partir da percepção do que eu tenho hoje, eu falo, puxa, isso é legal. Puxa, isso não é legal. Eu não gostaria de acordar já pegando no celular e olhando as notícias logo de cara. Porque, assim, eu nem sei quem eu sou ainda. Estou meio acordando. E aí, logo de cara, eu vejo o noticiário. Então, eu estou me preenchendo, logo que eu abro os olhos, de algo que não é aquilo que é a minha essência. Faz parte o noticiário? Faz. Porém, não é o que vai me dar o input para a vida. Como eu vou decidir tocar essa vida tem a ver com essas primeiras atitudes que eu me coloco para a vida. Né? E como a gente disse, tudo que eu faço repetidamente se torna quem eu sou. Então, se eu coloco para mim algo que o meu inconsciente, ou as notícias, ou a televisão, seja lá o que for, me trazem, eu não estou tendo escolhas sobre a minha vida. Eu estou deixando que alguém escolha o que eu quero me preencher logo cedo e, portanto, como vai ser a minha vibração durante o dia. Então, a gente está aqui para te provocar a fazer diferente, a fazer inverter esse processo. Porque você é o maestro da vida. Então, você coloca ali, preenche, logo que você amanhece, das coisas mais importantes, do que para você faz sentido. A gente vai falar algumas coisas aqui, mas eu não estou falando de coisas super difíceis de serem colocadas em prática. Não, a gente começa com coisas muito simples. Como beber água, como fazer uma respiração. A gente vai falar Claro, agora. né, Ju, que muitas vezes a gente não tem controle, né, sobre o que passa na nossa cabeça. A ideia não é dar um tipo de fórmula mágica que vai funcionar igual para todo mundo. E eu acho Exato. que o que vale a pena a gente comentar é que como a gente consegue se adaptar a esses pensamentos que eles surgem, e às vezes não são agradáveis, e que ferramenta eu consigo usar para melhorar a minha comunicação comigo mesmo, né? Se eu sei que o meu objetivo ele está ali e o meu pensamento me coloca em direção a lá, Olha a lá, outro lugar, do outro então lado. como é que o outro lado, como eu consigo observar, aceitar e falar, não, ok, eu estou desse lado. Eu acho que vale a pena comentar isso que você falou, como está o meu processo de observação, né? Então, como eu acordo, provavelmente, nesse exemplo que você deu, eu já acordo vendo a notícia, o que isso vai reverberar em mim? Imagina, você já acorda preocupado com o e-mail que você tem que mandar, aí você nem viu o e-mail, já começa a ver notícia, e daí, de repente, fica muito mais difícil se você não percebe esse looping de comportamentos que você vai tendo a partir desses disparos de situações aí cerebrais, enfim, de Automático. demandas automáticas, você vai se distanciando desse lugar que você quer alcançar. Então, quanto a gente consegue estar adaptável, né, para quando chegar um pensamento que te distancia do seu objetivo, você, opa, peraí, vamos agir. Ô, Então, Ti, oi. eu queria fazer uma analogia, uma ponte. A gente gosta de fazer ponte. Quando vê eu e o Ti, a gente já fez trocentas pontes, né? Disso que você está falando com a prática integral. Claro. Porque assim, ninguém acorda num dia, certo? Viveu a vida inteira acordando preocupado, ouvindo aí os noticiários, deixando que a sua vibração interna tivesse à mercê
de algo externo. Se tá tudo bem, eu tô bem. Se não tá tudo bem, eu já acordo preocupado, né? Eu entrego na mão do outro a responsabilidade sobre mim mesmo. E aí, o que é a prática integral, que é essa metodologia que a gente trabalha de desenvolvimento dos alunos? É exatamente isso, é usar o corpo, usar as práticas diárias, é pedir para que os nossos alunos, por exemplo, tomem água logo que acordem, mas não pelo simples fato de tomar água, porque tem que hidratar, lógico, tem que hidratar, isso é importante, faz parte, sim. Mas porque nos pequenos hábitos, nas coisas menores, é que a gente percebe as nossas tendências a pôr em prática as nossas dificuldades ou não. E aí, quando eu consigo transformar um pequeno hábito, como o de colocar em prática um bom pensamento quando eu acordo, uma prática de mindfulness, prestar atenção na respiração ou um copo de água, eu aprendo o processo de transformar pequenos hábitos e eu começo a criar uma fé em mim mesmo, eu começo a trazer um empoderamento de transformação sobre os meus hábitos e aí eu começo a mexer em coisas maiores. Como diz o Nuno, diz assim, né? Você pega uma pessoa depressiva e fala para a pessoa, vamos lá, levanta. Pensa positivo. Pensa positivo. Gente, como que você faz uma pessoa que está deprimida na cama pensar positivo? Não é um processo tão Tem simples. mágica. Tem mágica. Então, entendam, vocês não constroem esse lugar de paz, esse lugar de amor, esse lugar gentil, esse mundo incrível da noite para o dia. É por isso que são pequenos exercícios, são exercícios com o corpo, exercícios com você mesmo, pondo em prática pequenos hábitos. E aí essa construção vai de pequenininho, pequenininho, pequenininho. Quando você vê, você já se transformou, né? E aí essa ponte do que você estava falando mesmo. Quando eu tomo esse pequeno hábito de observar e falar, nossa, eu acordo, pego no celular e já olho o WhatsApp, mas às vezes eu olho lá e o que eu vejo não é bom, tal. Pô, eu não queria começar com o WhatsApp, eu queria começar de uma forma diferente. Então, muito legal. E até a Fê, querida, que colocou. Hoje eu acordei e logo entrei na live e adoro ouvir vocês. Muito obrigada, Fê. É um pouco isso. Porque a gente tem colocado as sextas-feiras de manhã. Muitas pessoas têm falado pra gente, muda meu dia, muda meu final de semana. Esse papo é legal porque me provoca a ser melhor e me dá uma sensação amorosa nisso, nessa sexta-feira. Então é isso. Tipo, se eu ouvi algo e fez sentido pra mim e aquilo me deu uma energia, aquilo me deu uma vontade, me deu vontade de enfrentar os meus projetos e atrás falar, opa, eu quero pôr mais disso na minha manhã, né? Então eu quero esse lapidar que é individual. Eu não posso falar que o nosso bate-papo é bom para todo mundo. É bom para você que está aí ouvindo, as 20 famílias que estão aí ouvindo e que estão curtindo isso. E isso é respeito. É você compreender que o que faz sentido para você, às vezes não faz sentido para a pessoa que dorme ao seu lado. Mas que tudo bem. Então, o processo de acordar também é individual e deve ser construído individualmente por cada ser, por cada pessoa que olha para dentro de si e escolhe colocar o que mais faz sentido aí, né? Ju, posso falar uma coisa sobre o que você falou que eu achei maravilhoso? Que é o seguinte, isso dá fé em você mesmo, com certeza, essas pequenas atitudes que aos poucos vão, né, tijolinho, 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 e de repente você tem uma casa, né? E aí é esse resgate da confiança em você mesmo. Eu acho que na última live a gente comentou sobre isso. Eu vou num evento, eu falo, olha, cara, beleza, eu vou nesse evento sim, pode contar comigo. E aí você não vai. Não deu preguiça, eu não fui. Problema desse não comprometimento com o que você acha que é com o compromisso com a pessoa que te convidou. O problema não é esse, porque você não é insubstituível para essa pessoa, mas para você mesmo você é. E aí que tá, talvez mudar um pouquinho essa lógica. Quando você começa a
fazer alguma coisa no sentido daquilo, do seu propósito que você quer e vai construindo esses tijolinhos, essa fé em você mesmo aumenta e aumenta bastante. Aumenta tanto que facilita com que a gente comece a dar o significado real de alguns acontecimentos. O que acontece? Quando a gente não tá desfocado, não tem muito essa fé em si mesmo, a gente fica mais vulnerável para esses estímulos que vêm de fora e, de repente, eles começam a ganhar proporções muito grandes. Então, vamos aproveitar o exemplo que você falou. Tem que mandar um e-mail, tal, já acordo, nossa, pensando no e-mail, pensando na mensagem de WhatsApp, pensando nos grupos, pensando O que eu não né, já fiz, o começa que eu olhando não fiz notícia. ontem. E aí, é o que eu não fiz ontem, aí esse processo começa a ganhar né, e vai se insuflando, aumentando de tamanho, você esquece de fazer de colocar seu tijolinho ali, esse negócio ganha corpo, e aí de repente você começa a dar uma dimensão para uma coisa que nem existe. Eu acho que o que vale a pena do que você falou é começar a valorizar e a dar a real dimensão das coisas. Seja para um hábito que a gente escolhe colocar como simplesmente toma água. Você toma água de manhã, você ferve uma aguinha para fazer um chá, né? Qual o seu cerimonial de aproximação daquilo que você acredita, né? E a partir disso, provavelmente, aos poucos, a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso, começa a dar real dimensão para aquilo que talvez é negativo. E fala, puxa, por que eu estou dando tanta importância para essa crítica negativa? Ou por que eu estou dando tanta importância? Porque você começou a se empoderar de você e você começa a dar a real dimensão do que as coisas precisam ter. Né? Eu acho E que isso é. você falou uma coisa que, assim, eu gosto muito e a gente super provoca os nossos alunos na prática integral para isso, né? A vida é incrível, né? A gente tem uma possibilidade incrível de se divertir, de degustar a vida, né? O mindfulness, ele é um trazer, de empoderar-se dos nossos sentidos. Então, perceber melhor o toque, o sabor das coisas, ver e também entrar em contato com esses sentimentos tão nobres que foram nos dados de presente aí na nossa criação, né? Na criação do ser. Então, quando a gente começa a entrar em contato com todos esses superpoderes, né, que a gente tem logo pela manhã, a gente descobre aí uma forma de se entorpecer, porque nós somos puramente química, então a gente se entorpece de bons hormônios, né? Hormônios de bem-estar que vão gerar aí para você uma cadeia sequencial de coisas de bem-estar, entende? Então, Uhum. nós somos essa avalanche de químicas que vai trazendo outras químicas. E aí a gente é responsável, como te disse, né? Nós não podemos ser substituídos por ninguém para nós mesmos. Então, nós somos responsáveis. E você tem que trazer, você que está em casa, traga a autorresponsabilidade sobre isso para você. Não entregue isso na mão de ninguém. Então, tornar a vida gostosa nas pequenas coisas. E, por exemplo, imagina se tiver o hábito de acordar de manhã e colocar as coisas mais gostosas do mundo para você logo de manhã. É diferente de eu ficar lá, se eu sou casada, é ficar esperando um beijo, sabe? É ficar esperando um carinho do meu filho. E aí ele, de repente, fica adolescente, nem acordar, ele acorda mais, né? No meu horário. Então, a gente não Olha fica só. dependendo desse carinho externo. A gente tem que preencher essa manhã de coisas gostosas. E as coisas gostosas da vida têm relação com as sensações. E as sensações dos nossos sentidos, né? Então, antes de mais nada, é começar a fazer uma lista de coisas, né? Começar a perceber, trazer a percepção sobre o que é gostosinho para você, né? É lógico, tem coisas que não são gostosinhas ainda para você e que são importantes de colocar nessa manhã, porque você está acostumado a fazer de outro jeito. Mas, se você quiser, você pode ir transpondo isso. Como, por exemplo, a história da água, né? Que a gente só falou de água por enquanto, mas é porque é muito importante a gente lavar o nosso corpo por dentro. Uhum.
Mas eu começaria, se eu fosse provocar um aluno a esse ritual matinal, eu começaria com uma atitude interna que foi já estudada pelos neurocientistas e foi falada já tanto, por tantos gurus, por tantas pessoas, e que é a gratidão, né? Você tomou consciência sobre si. O que de fato naquele momento me faz ter a oportunidade de viver de novo, né? É o nascer novamente. Eu estou tendo uma nova oportunidade hoje. E eu estou respirando, né? Infelizmente, eu até fiz uma meditação domingo passado que falava disso. Quantas pessoas hoje não estão respirando bem porque foram acometidas por um vírus aí mundial que pega exatamente o ato de respirar como um principal. E você respira pela manhã abundantemente. Você está imerso numa atmosfera que é cheia de nutrientes, principalmente oxigênio. Então, isso por si só é um milagre. Você acordou, olhou para o lado. Quando você começa, logo que você acorda, você começa a se colocar isso como uma programação do que eu quero agradecer hoje logo ao acordar. O que eu quero tomar consciência de que é muito animal na minha vida, é muito interessante. Eu não quero que me falte isso para eu tomar conhecimento. Eu tomo conhecimento enquanto isso é abundante na minha vida. Eu escolho agradecer, porque agradecer é não precisar perder para sentir falta, mas assim dar essa importância. Então, ao acordar, né, Tia, a importância aí da gratidão na sua vida logo que você abre os olhos. Não, isso que você falou é maravilhoso. É a alegria da presença, não é o amor pela falta, né? Então eu estou sempre procurando aquilo que eu não tenho. Né? Aquela frase do Herbert Viana, o que falta cega para o que já se tem. Então eu fico sempre buscando aquilo que está na falta, e aí já faz uma ponte, Ju, com aquilo que você falou, que eu fiquei aqui querendo comentar. Que é isso, a pessoa acorda e ela fala, puxa, eu não ganhei um carinho de quem eu queria estar do meu lado. Puxa, meu filho não fez aquilo que eu queria. Puxa, aquela pessoa nem me mandou mensagem. Daí, né, você fica sempre vibrando. Parece uma bobagem, mas quando a gente tem esse hábito de vibrar na falta o tempo inteiro, você fica, sua meta está aqui e você fica flutuando por ela porque você está dançando conforme a música. Você não está dançando conforme a música, perdão, você está como é que se diz? Está pairando num oceano ao gosto do mar, né? Que tal? Você está flutuando sem norte. Agora, isso que você falou, poder pessoal. Como a gente desenvolve esse poder pessoal? Para quem você está entregando o seu poder pessoal? Você está entregando para a pessoa que está do seu lado? Porque se ela não fizer alguma coisa, eu não vou estar feliz? Eu acho que parte de um ritual matinal passa muito pela palavra que você falou no começo da live, Ju, que é o empoderamento. As pessoas falam muito sobre isso, mas vamos entender melhor o que é isso. Empoderamento é justamente isso. Eu tenho o meu poder pessoal e eu sei aonde me agrada, aonde não me agrada. Então, aonde me agrada, eu consigo agir, então eu faço o que é gostoso para mim, claro, por que não? E eu, quando percebo algo que me desagrada, eu paro, eu olho para isso, e não é que eu vou fazer só algo que me agrada, eu vou trabalhar isso dentro de mim. Então, às vezes, um ritual matinal, ele pode servir para te alertar de alguma coisa que não está bem e vamos caminhar na direção que eu escolhi trilhar, no sentido que eu escolhi dar para a minha vida. E aí, maravilhoso isso que você fala, vem da gratidão. Então, estar grato por eu acordar, estar grato por conseguir fazer essa passagem, a gente começou falando isso na live também, do estado inconsciente para o estado consciente. Então, vamos honrar esse estado consciente. Como eu honro isso? Às vezes, é tomando um copo d'água. Eu adoro a frase acho que é do Mário de Andrade, que ele fala, o bom epicurista embriaga-se com um copo d'água. Ou seja, eu posso ter uma experiência tomando água que pode falar, nossa, mas que nutrição. Né? Então é óbvio, né? Não é todo dia. A pessoa não vai acordar todo dia e falar, não, eu estou em estado de êxtase desde a hora que eu acordei. É claro que não, é um trabalho. Mas perceba que um dia pode chegar o momento em que você fala assim, meu Deus,
Que água! Meu Deus! Que café! E não é que eu tô, nossa, que over, cara, você tá exagerando, não é possível. Cara, é parte da experiência. Então você vai começar a se rodear de experiências que fazem sentido para você, que te aproximem do caminho que você quer seguir. Até Né? Eu tava, acho isso. você estava falando isso, eu estava lembrando, né, que outro dia eu estava ouvindo sobre marketing de experiências, né? Então as pessoas estão partindo para isso. Então, por exemplo, de nada vale uma marca, né, um business lá, que você desenvolve uma marca, se essa marca não te fizer sentir algo e esse algo for prazeroso, for interessante e tal, e te trouxer emoções que te fazem querer voltar, né? Então, o marketing de experiências é isso. Então, hoje existem experiências na hora de pedir a mão em casamento de alguém, entendeu? Não é mais assim, tipo, quer casar comigo, né? Aquilo tem que ter uma experiência vivida. E o que é uma experiência, né? Uma experiência é aquilo que aguça os seus sentidos. Cara, usa esse marketing de experiências logo quando você acorda, né? E quando existe um livro sobre esse assunto que a gente está falando hoje, que é best-seller nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi bem difundido, que é o The Miracle Morning, né? Que é o Milagre da Manhã. E o Milagre da Manhã, ele traz, assim, muitos depoimentos. Aliás, ele é baseado em depoimentos, em pessoas, assim, que contam os seus hábitos matinais e colocam isso de forma incrível, né? Ontem até copiei o Ti numa live sensacional do Xuxa, aliás, o nadador, quem quiser Acho entrar lá, que dá para assistir ainda. Xuxa Natação, ele deixou lá no IGTV do Legal. Xuxa e do Dr. Duprá, que é um médico que eu super gosto, assim, e acredito em tudo que ele fala, porque faz muito sentido para mim. E eles falavam sobre os rituais matinais, né? O quanto as pessoas que começam a se desenvolver e chegar a estados mais conscientes, chegar a estados de desenvolvimento interior, de desenvolvimento dos seus corpos físicos de forma forte, estruturada, quando a pessoa se aproxima dela mesma, ela começa logo de manhã a fazer coisas gostosas para ela. Ela põe aquela música que ela gosta, ela sai cantando, ela olha no espelho, ela não vai procurar ruga, ela vai olhar e vai falar, como eu posso me melhorar? É diferente, entende? E aí ela já olha e fala, o que eu vou vestir hoje? E isso não se chicoteando do tipo, ai, que saco, eu não entro nas minhas roupas. Ai, meu, essa ruga que eu não tinha antes. E, meu, é isso, a vida vai acontecendo e você vai pensando, puxa, como eu posso me melhorar a cada momento. Então, quando você começa a ter uma relação gostosa com você mesmo, tá? Não dependendo de ninguém. Uma relação gostosa com você mesmo. Logo que você acorda, gente, qual a probabilidade do seu dia dar errado? Entende? É a mesma coisa. Às vezes, dos meus alunos, eu faço uma meditação lá, né, de, enfim, 10 minutos, 15 e tal. Aí, quando sai de lá, a gente sai num estado, uma vibe tão boa, tão amorosa, que eu falo, gente, na boa, se alguém chegasse e xingasse você, trouxesse o maior problema neste momento, qual seria a sua reação? Amorosa, tranquila, porque você está com o estado preparado. Então, quando você prepara o seu espírito, quando você prepara a sua vibração, logo que você acorda conscientemente, hein? Não é que você deixou as coisas acontecerem, não. Você programou o que você gostaria. Não tem como seu dia dar tão errado assim, sabe? O fluxo vai acontecendo de forma como você escolheu. Gente, isso a gente fala porque e a gente fala com tanto ímpeto, porque a gente coloca isso em prática, né, Ti? A gente Sim. já testou isso, a gente já leu sobre, e isso chama incorporar. A gente já teve muitos alunos que incorporaram as suas práticas logo pela manhã e transformaram as suas vidas a partir disso. Você fala, meu, não é possível. É possível porque é química, gente. Isso não tem nada de mágico. Isso é ciência, isso é fisiologia, isso é neurociência. Ô, Ju, e tem a ver também com as frequências que a gente atinge, né? Você falou tanta coisa que eu queria já pontuar tudo, né? Mas, enfim, é frequência, né? O nosso cérebro, ele é químico e ele é elétrico.
Então a gente já tem esses estudos, como você citou, de acessar ondas cerebrais, né? Então o sono, ele é ativa, quando a gente está em estado de sono REM, a gente tem algumas ondas que surgem ondas específicas que estão nesse sono REM. Quando a gente está em processos conscientes de meditação, a gente tem outro tipo de onda cerebral acontecendo. E isso é frequência. Então, quando a gente acessa esse estado de meditação que você citou agora no parque, que a gente muitas vezes sai de forma super amorosa, que se alguém xingar você, simplesmente você não vai se identificar com aquilo. Então, tem um conto zen também, que tem o mestre e tal, o cara começa a ofender um monte dele, ele simplesmente não faz nada. Tipo, o cara tava te ofendendo, você não fez nada. Ele falou, meu, se alguém te dá um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Entende? Com a pessoa. Total. Então é a mesma coisa na ofensa. O cara, vou te xingar, então, não sei o que, dependendo da frequência que você acessa, deixa esse presente para ele. Você vira espelho e aí você não perde um pouco, né, não perde isso que você conquistou, não dá o seu poder pessoal para alguém. E isso muitas vezes começa de manhã, quando você dá a tônica do seu dia, né? Seja num processo de respiração consciente, seja num processo de beber água de forma em atenção plena e sentindo essa água te nutrir, seja num processo de sentar em meditação, seja num processo de Qigong, que você pode fazer uma prática milenar aí chinesa de movimentos que vão é, como é que é, colocar líquidos na nossa articulação e já deixar Lubrificar. nosso corpo lubrificando nossas articulações, deixando mais gostoso. Então a gente tem um arsenal, né? Acho que arsenal não é uma boa palavra, que é uma, como você leu o texto do Ferramentas, Francisco, ferramentas. eu fiquei com isso, leu na quinta-feira o texto do Papa Francisco, falou que essa nossa metáfora bélica, às vezes ele usou a metáfora bélica porque falou, tá usando muito, mas eu fiquei pensando, nossa, e como a gente usa, né? O arsenal também é uma coisa meio bélica. Então vamos lá, essa caixa de ferramenta. Se eu tenho as minhas ferramentas, fica mais fácil de eu conseguir atingir esse poder pessoal, escolher o que eu quero fazer. E eu só queria citar dessas ferramentas, eu já falei algumas, enfim, mas você citou aí, Ju, música, né? Que músicas você gosta de escutar? O que te nutre por dentro? E eu lembro que o Dr. Duprá falou, inclusive eles começaram a live ontem cantando um mantra, É. e meu, quer uma ferramenta mais apropriada para você canalizar a energia? As tuas células todas vibram. Nosso corpo é água. Então coloca uma música que te faz sentido, que você consiga respirar e se conectar inteiramente com ela. É muito difícil você não acessar algum estado precioso para você. Então, coloca uma música. Eu sou super a favor de quem puder aprenda um instrumento, porque aí também você não depende de nada. É do seu instrumento você ali, ó, Você faz tocando, a música, né? você faz sua música e isso muda estado. Então é completamente. Isso é que é legal. A gente trabalha na prática integral muito isso, né, Ju? As mudanças de estado. Então eu estou num estado, acontece alguma coisa, eu troco de estado e observar esse processo, tanto de transição como eu estava antes, como eu saio desse processo, né? Então, O que me tira e o que me coloca nesse processo, né? Acho que eu dei uma pane aí na internet do Ti. Mas falando de mais alguns hábitos aí que a gente pode incorporar nessa nossa ritual matinal, então a gente tem, além, acho que saiu um pouquinho a internet, Ti, a caiu. minha, ai, ai, ai. Mas assim, falando um pouquinho de mais rituais que vocês possam tentar incorporar e ver se fazem sentido para você. Então, uma prática de movimentação, mesmo se você não conheça alguma técnica, um movimento que faça sentido para você, um movimento natural, uma prática de yoga, alguma posição de yoga que você conheça, o tomar água, o de repente cozinhar algo para você, para sua manhã. A leitura, muitas vezes você tem dificuldade de ter tempo para ler,
você acorda lá para fazer o seu ritualzinho e você se prontifica a ler 2 páginas ou um capítulo daquele livro, e aí tudo bem, é um pouquinho todo dia, mas é todo dia que você põe um alimento também na sua mente, que é a leitura, para que você alimente daquele livro que você escolheu o tema, te direcionar o seu dia, né? Então, se a gente for pensar em pilares como o alimento dá, primeiramente, a gratidão. Depois, acho que antes da gratidão, até a percepção, né, da atenção plena. Depois, a gratidão. E aí pode entrar a água, né, que já é o alimento do corpo, já é o lavar o corpo interno. O movimento e a leitura. Se você conseguir fazer esse pupurrizinho, assim, ó, dessas práticas, quanto tempo dá isso aí? Tinha uns 15, 20 minutos, se você tiver Nossa, mas não dá tudo para isso. isso. Pode Não ser dá, 15. não dá. Então, isso que é legal. Você, Pode dependendo, ser né, Ju? uma hora, mas pode ser menos. Se a gente está com uma capacidade legal de se adaptar, dependendo do tempo, você inclui o que você precisa naquele dia, né, Ju? Então, puxa, eu tenho 1 hora, que maravilha! Então, se você desperta, você respira, você agradece, você levanta com calma. E aí é bonito isso que você falou desse livro, O Milagre da Manhã. Então, experimenta perceber que maravilha estar vivo, né? Poder respirar, enfim, caminha, vai tomar uma água e olha para o seu propósito. E para você, né? A partir E de para você. você, É. claro. A gente queria. Quem quiser fazer perguntas aí, dúvidas sobre o que faz pela manhã, o que não faz, pode mandar aqui pra gente, pode mandar depois também. Mas entenda, esse processo individual, né, de construção, ele é muito respeitoso. Não deixe que ninguém diga a você, de fato, o que você tem que fazer. Você só vai ter saúde se você fizer isso, 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 isso. Não. Deixe que os profissionais da saúde, eles te provoquem. Então, a gente está aqui provocando você a olhar para você mesmo. É igual as pessoas me perguntam, faço meditação de manhã ou à noite? Eu falei, depende. Você já experimentou fazer de manhã? Você já experimentou fazer à noite? Como é você fazendo meditação de manhã? Como é à noite? E aí eu falo, olha, você vai começar fazendo dessa forma. Depois você vai entender que a sua vida vai virar um tanto uma meditação, né? Que é uma Uhum. meditação ativa, é uma meditação presente. Então, a gente gostaria de trazer essa provocação para vocês de que o primeiro momento da manhã fosse de fato um encontro com você mesmo, das coisas que fazem sentido para você e que você gosta de colocar ali naquele momento. E a partir disso, desse construir disso, que também não precisa ser linear. Inclusive, ontem, no que o doutor Duprá estava falando, era um pouco disso. Assim, tem dia que você vai acordar um monge tibetano, sabe? Zen, conectado. A primeira coisa que vem à sua mente é o seu propósito. Você está no estado amoroso, Nossa. você emana esse amor ao mundo. No outro dia, minha Nossa Senhora, tem um bicho dentro de você. Mulher, então, que é regida por hormônios, uou, de montanha-russa, é bem assim. Tem dia que você acorda do peru. Mas aí você tem ferramentas à mão que te levam à mudança de estados. Então, quando eu estou conectado, eu me mantenho dessa forma. Agora, quando eu não estou conectado, quando eu estou piradinho nas ideias, milhões de coisas, auto-julgamento, quando eu percebo isso, quais são as atitudes, as ferramentas que me levam a me conectar e chegar ao estado que me interessa? Então, é essa construção que a prática integral faz, porque ela não é uma construção rápida, ela não é uma construção linear. Ela é uma construção feita dia a dia com o seu autoconhecimento, com as experiências que você coloca na sua vida. Faça do seu corpo e da sua vida um grande laboratório da autociência, da ciência que você faz com você mesmo. Isso é respeitoso com você, isso é amor próprio e isso é assertivo.
Ju, eu gosto de falar que ela não é linear. Nossa prática, na prática integral, ela segue um processo espiralado. Espiral. Assim como o nosso DNA é espiral. E Espiralado. muitas formas na natureza tem essa forma espiral. Porque muitas vezes você vai estar num ponto que você, puxa, eu já tive nesse ponto, desse lugar, mas você já não está mais no mesmo lugar embaixo. Você está subindo nessa espiral e você já enxerga esse problema com outros olhos, com o olho de quem já subiu um pouquinho um Outros degrau porque ângulos. colocou os tijolinhos nessa forma espiralada, né? E Isso. outra coisa, eu acho que uma coisa que eu queria só comentar agora no finzinho dessa live, que você falou, nossa função na prática integral e aqui nas lives e na nosso novo curso Arte do Sono, está sim em provocar. E o que é essa provocação? A provocação é assim, cara, é com você que a gente está falando. Ô, moça, é com você que a gente está falando. Entendeu? E só você pode fazer isso. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas falando, mas alongar, né? Eu não tenho alongamento. Mas tocar um instrumento, mas é muito difícil. Eu já não sei tocar violão. Tipo, não tem mágica. É começar devagar. E assim, e aí fala assim, Isso, cara, pega gente. pra você. A gente falou de poder pessoal. Então isso às vezes tocar um instrumento você pode escolher como símbolo de uma prática pessoal sua que fala assim, cara, eu cheguei aqui. Olha que legal, eu já toco 3 acordes. Percebe que isso é uma forma de interpretar, né? Porque você pode falar assim, ai, nem vou, só toco 3 acordes. E outro cara que fala assim, meu, eu já toco 3 acordes. A semana passada não tocava nada. Então Exato. eu E para o é um passo, hábito, para esse outro passo. ritual matinal, vale exatamente isso, né? Às vezes a pessoa sai da live e fala assim: nossa, já sei. Então eu vou acordar, eu vou fazer isso, isso. A pessoa nunca fez nada, ela acorda todo dia, Não. liga lá o jornal da Globo e já olha os WhatsApps e as notícias. Aí hoje ela resolveu que ela vai acordar, meditar, agradecer, fazer ticum, Muita fazer coisa. yoga e tal. Meu, não vai, gente. O processo não é esse. Então, só E porque vai gerar falando. uma recompensa negativa, né? Não vai gerar Exato. recompensa. Porque ele vai, Frustração. puxa, eu não dou conta dessa demanda. E aí essa experiência negativa faz com que ele não repita o processo de comportamento. Então, comece com um pequeno hábito, incorpore esse hábito, e aí, quando ficar, você fala: opa, agora já incorporei isso. E aí você dá mais um passo. Ti, como sempre, a gente ficaria aqui horas falando, É, que a gente ama muito isso tudo. muito bom. Mas eu queria rapidamente finalizar, lógico. Olha como eu tô. Olha, ficou aqui do meu lado. Eu queria agradecer vocês e convidar para vocês se inscreverem no workshop Arte do Sono, workshop gratuito. O maior número de pessoas que vocês conseguirem colocar que estão dormindo mal, por favor, venham aprender sobre sono. Quem dorme bem, venha aprender sobre sono. Se o filho dorme mal, a criancinha, venha aprender sobre sono. Nós vamos falar de seres humanos, então venha aprender Uhum. sobre sono. E Sim, muito legal. hoje às 18 horas, fui convidada para fazer uma live com a coach Sandra Vomero, uma pessoa incrível que fala de coach sistêmico, fala de família, e nós vamos falar da possibilidade de descobrir esse poder interior na quarentena, nesse momento tão difícil. Será que dá para descobrir esse poder incrível? Já que eu não conseguia antes, por que eu conseguiria agora na quarentena? Então, hoje às 18 horas, e aqui no meu perfil tem lá Sandra Vomero Coach, é onde a gente vai se encontrar. Um beijo. Ai, seus Muito lindos. bom, Lindos gente. são Adorei o vocês, papo. Carol. Beijo, Ju. Beijo, pessoal que participou aí com a Vivi, gente. Vivi, eu tô Um muito prazer. feliz que você tá aqui, meu amor. Muito, muito mesmo, viu? Você é uma querida de volta pra minha vida sempre. Um beijo. Um Um beijo beijo. grande. Pessoal, Fiquem se bem. vocês gostaram, vai ficar no IGTV. Marca lá, manda para os seus amigos, manda no grupo. Eu acho que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas esse nosso papo. Tomara. Obrigado, Ti, seu lindo. Obrigado, Ju. Até, Obrigado, beijo. pessoal. Lindo dia.